Amigos, nós vos somos gratos pela solicitude com que trabalhais na causa espírita, oferecendo voluntariamente os vossos corpos para tabernáculos dos espíritos. Deus vos abençoe na prática do bem. Deus permita que os vossos físicos se mantenham sempre fortes para que possais suportar o peso dos grandes trabalhos que vos esperam. Não penseis que nós vamos parar, bem ao contrário disso, vamos prosseguir e há muita coisa que fazer e sem os médiuns não é possível trabalhar eficientemente. Deus vos guarde de todo o mal. Deus vos ponha sempre aptos para o trabalho na vinha do Senhor. Deus vos proteja. Que assim seja, é o meu voto. Neri. Felicidade. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a paz do Salvador, a paz que traz a felicidade da alma, que produz o bem-estar da existência. Quem não deseja ser feliz? Qual é a criatura humana que não tem a felicidade como ideal da sua vida? Ideal que não alcançam, mas que desejam realizar. Quem não deseja ser feliz? A felicidade, porém, é uma coisa muito relativa na Terra. Para alguns muita coisa se faz preciso para poderem ter um comércio de felicidade, enquanto que a outros qualquer desejo, por menor que seja, satisfeito, constitui um bem. O exigente vê a felicidade exatamente naquilo que não pode adquirir, o bem que os outros possuem. As riquezas que pertencem a outras pessoas para eles é uma felicidade que desejam alcançar e nem sempre pode ser. Ninguém se iluda, a felicidade está dentro da criatura humana. Ela é o principal fator da sua felicidade. Tal seja o seu modo de proceder, o bem que possa realizar, as virtudes de que se possa ornamentar, tal seja a vontade com que faça aquilo que é o seu dever. Tal seja o prazer que sinta em melhorar a situação de outrem, tal será sua felicidade. O egoísta raramente pode sentir tal prazer, porque todo ele exige que esta felicidade dos outros desapareça, para vir a sua própria pessoa. Se ele pudesse canalizar sobre si todo o bem que o mundo encerra, ele o faria. Se ele pudesse respirar todo o ar que o ambiente encerra, ele o faria. Se ele pudesse possuir todo o ouro que a terra contém, ele ficaria satisfeito. Que os outros não tivessem, isto não tinha importância, desde que a sua pessoa estivesse cercada de todo o conforto, de todo o bem realizável na terra. Ora, uma criatura assim não poderá ser feliz. As almas simples, porém, em verem a felicidade que cerca os seus irmãos, sentem-se, também, satisfeitos e felizes. Eis porque eu digo que a felicidade é uma coisa muito relativa, depende da aspiração do indivíduo. Aspirar aquilo que não se pode realizar é um tormento da alma contínuo. Aspirar o bem possível de se ter é uma aspiração justa. Sejamos, pois, meus amigos, moderados nos nossos desejos. Não podemos voar à altura do Himalaia. Voemos até a altura dos pequenos montes. Não podemos alcançar os píncaros elevados do globo, mas podemos viver na branda relva que também é fresca e suave. Isto quer dizer que se não podemos ser nababos, poderemos ser pobres, modestos e felizes. Contentemo-nos com aquilo que possuímos. A verdadeira felicidade na Terra consiste em saber criar ao redor de si uma atmosfera atraente de afeições, em saber desprender de si alguma coisa de bom que os outros sintam, em ser quanto possível alegre, porque a alegria faz os outros felizes, calcando, muito embora, no âmago do ser aquilo que vindo à face desgostaria aos outros. Falo especialmente para os moços, para as crianças e adolescentes. Nunca alimenteis ideais irrealizáveis. Sabei que a maior felicidade está além, ali, sim, podeis construir castelos de verdadeira felicidade, porque os ventos não os derrubarão. Felizes no além com aqueles que vos são caros, felizes no além com os vossos guias e protetores, porque essa felicidade ninguém vos pode roubar, uma vez conquistada é vossa. Aqui, pouco a terra tem para dar.
Um planeta de experiências e dores. Um planeta onde se vem buscar a evolução que ele possa dar ao nosso espírito, e essa evolução nem sempre se faz senão à custa de muitas lágrimas. Para que, portanto, pedir à Terra aquilo que ela não pode dar? Ela vos dará essa felicidade relativa de que já vos falei. Isso ela vos pode dar. Se fordes contentes com a vossa sorte, se viverdes na vossa modéstia, sem inveja dos que possuem mais, se souberdes ter um pouco de amor para com os vossos semelhantes e criardes em volta de vós um aura bendito, salutar, eficiente, bondoso, assim sentireis a felicidade dentro da vossa alma. Do contrário, não podereis encontrar felicidade na Terra. A Terra é um planeta onde tudo é relativo. Aspiremos, pois, minhas caras amigas e meus irmãos, essa felicidade duradoura que Jesus prometeu, felicidade que consiste na certeza do cumprimento do dever e na certeza de haver amado a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É assim que podereis ser felizes, um dia. Deus seja convosco e permita que essa felicidade que almejo para os vossos espíritos, seja efetivamente uma realidade para todos vós. Deus vos guarde de todo o mal. Que assim seja. Anália Franco. Espiritismo, proclama o amor fraterno. Meus amigos, Deus vos guarde em seu amor e Deus permita que o seu amor, manifestado em vós, tenha o poder de vos fazer, efetivamente, irmãos uns dos outros. Tem sido sempre a batalha mais incessante em espiritismo convencer o homem da necessidade desse interesse recíproco que deve existir entre todos para que a paz se possa estabelecer, unificando-os como irmãos. A vinda de Cristo ao mundo outro fim não teve senão este, irmanar os homens entre si, torná-los capazes de um sacrifício, torná-los conscientes das suas personalidades e fazê-los amarem-se mutuamente. Espiritismo, igualmente, seguindo os passos do Divino Mestre, procura realizar esta obra salvadora do caráter humano, implantando, desde a infância, a semente do amor na alma das crianças. Elas sabem amar tão bem. Elas sabem tão bem demonstrar os sentimentos naturais dos seus corações, enquanto que os homens dificilmente dão agasalho à preciosa semente. Ainda hoje a Terra é teatro de cenas aterradoras, apavorantes, tétricas, que demonstram, tacitamente, a falta de amor entre os homens. O desejo de subir, de alcançar posições, de valer mais do que os outros, influi a criatura humana a se lançar como tigre sobre os interesses dos seus irmãos, não respeitando a sua dignidade, não respeitando as suas crenças, não respeitando, nem sequer, a inteireza física do seu ser, que o moral eles já os pisaram a pés. Tudo isso falta de amor, tudo isso falta de compreensão da verdadeira vida. Se o homem pudesse realizar o que é a vida além túmulo, se essa convicção penetrasse fundo no seu ser, outra seria a orientação que lhe daria aos seus dias terrenos. Mas não, simulando uma crença que não possui, jogando sobre outros a culpa dos seus pecados, fazendo pesar sobre responsabilidades alheias responsabilidades que lhe pertencem, o homem vai caminhando para um verdadeiro abismo de incredulidade sem se deter, sem diminuir o passo, nem pelo aviso que vem do além, nem pelo brado que dizemos do alto aos seus ouvidos. Para! Olha que tens uma alma. Tu és um ser pensante. Tu tens que dar contas a ti mesmo, no futuro, desse desperdício de tempo que hoje jogas fora. Nada o detém, na sua ambição, na sua carreira desenfreada, no seu desamor pelas próprias criaturas, suas irmãs, no seu desapego aos bens espirituais, na sua ganância por aquilo que só a terra lhe pode dar. O homem calca aos pés os seus mais altos privilégios, pisa sobre a fé, recalca o coração, sufoca a razão e lança-se nos braços do sensualismo a buscar no instinto a satisfação daquilo que só um espírito pode dar. Loucura. 3 Vario. Alucinação. E como convencer a criatura humana de que os seus dias céleres se passarão na terra, céleres encaminharão para o além.
E como persuadir o homem de que em breve se encontrará a face dos seus guias, dos seus protetores a lhes pedir socorro e eles sem lhe poder dar. E o tempo corre e lá se vai, e o tempo voa. Feliz daquele que escuta a advertência em tempo, porque urge compreender que o Espiritismo é vencedor, porque o Espiritismo se implanta na terra para arrancar o vício, para elevar a virtude, e quantos rastejaram pela lama, na impureza nela perecerão, enquanto que os que tiverem vontade de subir subirão nas asas das boas obras, nos voos da caridade, na riqueza da abnegação, na doçura do sacrifício, na exemplificação do Evangelho. É assim que se pode subir, é assim que se pode elevar o homem, é assim que o espírito ganhará as alturas e, fim do dia de trabalho, satisfeitos, dirão: aqui estamos. Meus amigos, não façais conjecturas, Sarto não está aqui. Bem, para vós que me ouvis, para vós que sois crentes no Espiritismo, é tempo de vos dizer: edificai o alicerce da vossa fé não sobre essa volubilidade que caracteriza a maneira por que escutais as nossas comunicações, não por essa maneira leviana com que mostrais o pouco caso que fazeis das advertências que vos fazemos, mas edificai a vossa fé sobre o tema sagrado que Jesus veio trazer ao homem: amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo. Fora deste lema não pode haver salvação. Fora deste lema pode haver tudo menos franqueza, coragem, caridade e amor. Perdoai as reflexões que vos faço, mas faço-as no cumprimento do dever. Não exijo de vós a apreciação da frase, exijo de vossa atenção para o cumprimento do que vos dizemos. Não estejais quais borboletas a voltejar no ar. Esse voo de flor em nada vos adianta. Quem quer que sejamos somos a mesma pessoa, somos a mesma autoridade, somos o mesmo espírito, porque tudo quanto fazemos é, apenas, a nossa obrigação, trazendo-vos a palavra do alto. Quem quer que sejamos merecemos fé. Paz e luz conceda a Deus a todos os homens. Tiago. Bons avisos. Meus amigos e meus irmãos, os caminhos do Senhor são retos e verdadeiros, são caminhos que conduzem à felicidade suprema, são caminhos que, muito embora bordados de espinhos, são semeados de flores, são caminhos que, não obstante as aparentes dificuldades que transtornam e dificultam o seu percurso, são, efetivamente, cheios de paz, de luz, de tranquilidade e ventura. São caminhos que, embora aparentemente obscurecidos pelas sombras que envolvem a terra, são, todavia, claros como a luz do sol, belos como a verdadeira vida. Trilhar o verdadeiro caminho do Senhor é preparar para si mesmo a aventura indefinível que todo ser racional deseja. Percorrer o caminho das trevas é preparar para si próprio o trabalho que o espírito terá de suportar, muito embora sua vontade seja afastá-lo de si. Percorrer o caminho do erro é cavar para si próprio o abismo em que, no futuro, dificilmente deixará de se aprofundar. Caminhar nas veredas da injustiça e da inverdade é preparar para o seu próprio espírito uma ansiedade que se não pode definir, um tormento da alma que não encontra expressão na linguagem humana, um arrependimento que tarde aproveitará. São palavras estas que soam aos vossos ouvidos talvez um tanto desagradavelmente, mas que nem por isso deixam de ser verdadeiras. Urge que o homem amadurecido na vida, experiente de um passado que conhece, firmado nos evangelhos do Cristo que lhe não são estranhos, saiba dogmatizar para si mesmo como dogmatizar para os outros, saiba conservar a sua alma impoluta da lama que o pecado lhe procura jogar, saiba conservá-la dentro do arminho branco da pureza, não maculada pelas ações criminosas, saiba conservá-la límpida e serena, não perturbada por pensamentos abjetos que ofendam a Deus, saiba conservá-la religiosa e pura, de acordo com a fé que professa. Assim, baseando uma existência no princípio da verdade e da justiça, cedo compreenderá o homem que os espinhos que lhe possam ferir os pés servirão, tão somente, para fazer realçar a brancura das rosas que lhe ornamentam o espírito,
e ninguém vai deixar o que é transitório e fugitivo perturbar a paz daquilo que é estável e duradouro. Ninguém vai deixar que um momento passageiro de sentimento inconfessável vá manchar por muitos séculos a pureza de uma alma que deve ser cristalina e pura. Ninguém de bom senso convirá em preferir uma ação ignóbil, aviltante a uma ação generosa e pura. Ninguém vai consentir que pela vingança de uma vida passageira, seja o espírito jogado no báratro insondável da infelicidade eterna. Assim, pois urge falar-vos com a severidade com que é preciso ensinar a verdade ensinada pelo Cristo, testemunhas oculares que fomos da sua maneira de proceder e da sua maneira de agir. Não podemos ser indiferentes ao desvio que os homens procuram dar à sua fé, baseada, tão somente, no egoísmo das suas almas, no pecado que as inflama, no desejo insaciável de predominar sobre tudo. Ninguém gosta da cruz, mas Jesus amou a sua. Ninguém gosta da dor, mas a dor elevou os mártires. Ninguém gosta da lágrima, mas ela rolou nas faces de Maria. Ninguém gosta do sofrimento, mas aqueles que se chamam santos hoje foram dando graças ao sofrimento, e foi o sofrimento que levou Teresa de Jesus à altura em que se encontra. Assim, falando a vós todos, neste instante, eu vos conceito a colocardes sempre as causas transitórias da vida presente no seu verdadeiro plano, não consentindo jamais que elas vão perturbar o futuro do que é eterno, e esse eterno é o vosso espírito. Nos primeiros dias da mocidade tudo sorri, tudo é rosa, tudo é prometedor, tudo é auspicioso, mas também nessa época nem sempre a razão é amadurecida, nem sempre o bom senso pode funcionar livremente, sacudido que se encontra pelo toldar das paixões naturais. Depois, no entanto, que passa a adolescência da vida, depois que o espírito, másculo, forte, treinado pela experiência da vida, conhecedor dos males que infeccionam a terra, conhecedor das maldades do ambiente, depois que tudo isso depura a alma no crisol do sofrimento, é loucura perder o que possa advir de bom por tudo isso que se passou por um instante de mal pensar, de insensatez, de loucura transitória. Ouvi-me, pois, meus irmãos, e não leveis a mal a advertência, porque é para o vosso bem. Vivei para a terra, esperando viver melhor, vivei no mundo lutando pelo bem, acariciando a virtude e guardando dentro do vosso peito, impoluta, a dignidade de ser fiel, e essa fidelidade exige da doutrina imaculada do Divino Mestre. Jesus o proibiu, é quanto basta. Jesus ordenou, não se discute. Jesus quer assim, assim seja feito. Enquanto a criatura humana opõe a sua vontade aos ditames benditos do Divino Mestre, não pode esperar um futuro radioso para sua alma. São advertências que talvez não sejam apreciadas por todos, mas que, nem por isso, deixam de ser a expressão da verdade. Conceda-me Deus a graça de sempre poder avisar-vos nos momentos de perigo e dar-me por satisfeito. Paz a todos os homens. Tiago. Oração. Meus amigos e meus irmãos, eu vos convido a orar no fim desta reunião. Façamos a nossa prece, prece de espírito, guiando os seus irmãos na terra, convidando-os a se prostrarem por pensamento aos pés do Pai, rogando-lhe as bênçãos de que temos necessidade, nós e vós. Oremos. Senhor Deus, tu que nos ouves, que nos atendes porque somos teus filhos, tu que nos vês não obstante a nossa insignificância, escuta a prece que, juntamente com os filhos da terra, elevamos a ti em prol do progresso das suas almas. Senhor Deus, nós te suplicamos que a tua graça permita que o homem possa compreender a razão de ser da sua vida eterna, que o homem compreenda a beleza da fé, a realidade da sua existência, que o homem aceite tudo quanto lhe ensina o Divino Mestre por uma obediência racional e amorável, que a criatura humana, abandonando de uma vez o homem velho, possa consagrar-se, homem novo, aos destinos que Deus lhe reservou, que as dores da terra, os sofrimentos cruciantes por que passam aqui, não sejam um motivo de afastamento das suas almas de ti, antes, pelo contrário,
sejam um motivo de cada vez mais se aproximarem de ti pelo peso da sua cruz, pela amargura das suas dores, pelo consolo da sua fé. Abençoa os doentes, Senhor Deus. Os doentes da alma, bem como os sofredores do corpo. Que as dores das moléstias físicas não façam os homens desfalecer, descrendo do teu poder, antes sejam essas dores suavizadas pelo bálsamo consolador trazido pelos bons espíritos, a fim de que, dulcificadas as suas chagas, possam eles crer com mais firmeza no teu poder, na tua caridade, no teu amor, e que as dores espirituais, as dores lancinantes da alma sejam um motivo para que mais perto eles cheguem da cruz de Jesus, encontrando nessa aproximação o fluido salutar que os faça tornar, não somente suportáveis mas aceitáveis de toda a fé. Abençoa, Senhor Deus, e protege os desventurados da sorte, os que não têm pão para comer, os flagelados, dolorosamente feridos em seus corpos pela prova expiatória dos crimes do passado. Abençoa os flagelados, Senhor Deus. Dá que os homens daquelas regiões possam se lembrar de que tu existes, de que tu vês o seu sofrimento. Abençoa, Senhor Deus, os sofredores nos hospícios, nas casas de saúde, no cárcere, no exílio. Que eles tenham os seus guias próximos de si, abençoando-os e fortalecendo-os e lhes dando a ideia de arrependimento e perdão. Abençoa todo desventurado na terra, Senhor Deus. Dá luz salvadora às criaturas honestas e boas, para que o seu pé não vacile na senda do dever, e aqueles que já têm rastejado, que já têm tido tentações para a perdição dos seus espíritos, dá que se possam levantar e não repetir essa queda. Proteja a mocidade. Guarda de todo vício, de todo o mal. Proteja a inocência. Dá que ela possa ser guardada com amor e carinho por aqueles que têm obrigação de velar por ela. Faz o homem compreender o seu dever de amar o que é puro e santo, e que ele aprenda a ver na mulher casta e pura o símbolo da verdadeira mãe de família, para que não se iluda nas tramas traiçoeiras que possam vir da criatura de caráter mal formado. Abençoa a todos em geral, Senhor Deus, e aceita a nossa prece que de coração fazemos, envolvendo nela a humanidade inteira e abençoando todos quantos aqui se encontram nesse recinto, para que eles cumpram o seu dever, impávidos, serenos e caminhando, sempre, para o futuro que os aguarda. Paz seja concedida a todos os homens na terra. Luz que os ilumine e lhes ensine o caminho da verdade, hoje e sempre. João de Freitas. Em um dia de aniversário. Meus amigos e meus irmãos, cada espírito tem diante de Deus o livro aberto da sua existência, a existência que decorre do plano espiritual da vida, bem como os dias que decorrem na existência terrena. São páginas escritas pelos nossos atos, pelo nosso modo de pensar, pelas obras que realizamos. Tudo esse livro registra, tudo lá se encontra, e, quando o espírito deixa a matéria para ingressar no mundo que lhe é próprio, encontra a narrativa fiel de todos os seus atos, de todos os seus pensamentos, de toda a sua existência. Cada um de nós, cada um de vós, todos temos escrito nas páginas desse livro o que diz respeito à história do nosso próprio espírito, as relações que temos tido uns para com os outros, as vidas que decorrem juntas, os ensinamentos, as experiências colhidas nessas mesmas vidas, as quedas, as faltas, os erros e até os crimes, tudo ali se encontra fielmente impresso, as virtudes, os atos de benemerência, caridade e generosidade, tudo esse livro registra. Vós, criaturas terrenas, que tanta importância dais aos aniversários passados na terra, tendes muita razão em assim proceder. Cada ano que decorre na existência de alguém é mais um passo na senda do futuro, é mais uma página que envolve repleta das ações praticadas por essa criatura e os homens na terra, quando festejam em família as datas natalícias dos que lhes são caros, cuidam apenas em lembrar-se de que tal pessoa, que lhes é tão querida, viveu mais 365 dias. Não é assim porém no espaço.
Cada dia que marca mais um aniversário é como se uma hora de trabalho tivesse passado e nós somos felizes e temos alegria dentro de nós mesmos quando verificamos que esse tempo foi bem empregado. Vós, meus amigos, na terra, juntamente a nós outros, quando aqui estamos, temos a impressão de que, cantando, tocando, sorrindo, festejando, afinal, com os nossos essas datas auspiciosas e significativas da existência, comemoramos, apenas, o dia aniversário que passou e julgamos, muitas vezes, que estamos sós, em família, com os nossos amigos, esquecendo-nos de que aqueles que habitam outras regiões, se interessando pelo progresso real das criaturas terrenas, acorrem também para tomar parte nesse festejo inocente. Bem-aja aquele que, para festejar a sua data natalícia, faz uma festa simples, uma festa sem ostentações, uma festa sem esbanjamento de dinheiro, uma festa sem que os jornais encham colunas para narrarem o que lá se passou, uma festa em que ninguém perde controle de si mesmo, perturbado pelos vapores das bebidas alcoólicas, uma festa em que ninguém esquece, por ter perdido uma noite inteira, uma noite de sono, ouvindo, muitas vezes, o que era melhor não ouvir. Bem-ajam aqueles que festejam na simplicidade das famílias, no aconchego daqueles que lhes são caros, as datas natalícias das suas pessoas queridas. As flores são símbolo da verdade, da pureza, da candura. As flores contêm almas que vós não enxergais, são sentimentos daqueles que delas se servem para traduzir o que lhes vai na alma. As flores traduzem pensamentos, as flores exprimem vibrações, as flores são as melhores ofertas para aqueles que sabem amar e a minha alma sentiu-se feliz ao tomar parte, hoje, nesse festejo simbólico de 3 ou 4 minutos, mas tão expressivo, tão valioso, primando exatamente pela verdade do sentimento e pela alegria dos corações. Pela parte que me toca, eu agradeço a sinceridade de que foram envolvidas aquelas belas flores formadoras de tão simples ramalhete. Pela parte que me toca, eu vejo o sentimento que as moveu, eu vi e acompanhei os passos que foram dados para adquiri-las, eu sei como tudo isso foi feito e, assim, agradeço e sinto prazer no meu espírito. Agora, a vós todos, aos que me compreendeis e aos que não entendeis, compreendei que os espíritos, pelo fato de viverem num mundo distante do vosso, não deixam de ter comunhão com sentimentos de estima e cordialidade fraterna. Nós não poderemos nunca ser indiferentes aos amores que encheram as nossas vidas e que são os verdadeiros amores, amor de pai, amor de mãe, amor fraterno de irmãos, sentimentos esses que são a base da verdadeira felicidade, que são, posso dizer, os verdadeiros amores. A nós, quando na terra, quem nos ama mais do que a nossa mãe? Quem é capaz de fazer por um filho o que uma mãe é capaz de produzir? Quem é capaz de compreender olhar senão um coração de pai, ou de uma mãe extremosa? E qual o afeto mais lícito do que aquele que liga a dois irmãos, mais cheio de pureza, mais cheio de verdade, mais cheio de inocência? Louvado seja Deus que, em sua alta sabedoria, dá aos homens, na terra, momentos felizes como este que vós passastes tão rapidamente, e que encheu de alegria o meu espírito. Paz e luz vos seja concedido e progresso no bem, na caridade, na generosidade, na virtude, na misericórdia, no espiritismo. Irene. Uma palavra confortadora. Meus amigos, meus irmãos, muita paz vos desejo. Tivestes no início desta sessão uma comunicação verdadeiramente luminosa, comunicação de espírito desenvolvido, adiantado e que pode ilustrar os meus irmãos com as suas preleções instrutivas, santificadas pelo amor. É pena que o final da sessão seja feito por um espírito que dará uma comunicação fraca. No entanto, quero falar-vos mesmo assim e digo mais, não sei se entre vós alguém me conhece. Conhece pessoalmente, quero dizer, porque quem eu sou alguém pode saber. Deixei esta vida hoje exatamente faz 3 anos,
Passa hoje o terceiro aniversário do meu passamento para a vida espiritual. Na Terra os meus dias foram de sofrimento angustioso, sofrimento moral e sofrimento material. A moléstia minou meus dias com uma força que não houve meio de ser debelada nem homeopática nem alopaticamente. Os bons espíritos confortaram-me sempre, deles recebi o alívio para as minhas dores, mas, quando o mal é de morte, nada a fazer senão partir. Era tempo que eu partisse. Eu sei que a minha pessoa material já não preenchia os fins para que foi criada. No lar já não servia para administrar, para educar, para corrigir, estava ficando um peso morto sobre os meus e assim, quando chegou a hora da minha partida, eu sei que deixei algumas saudades, mas almas cruciadas pela minha partida, isso não deixei, tenho certeza. Felizmente não carreguei na consciência culpas que me façam, hoje, envergonhar perante vós. Se não pratiquei atos de benemerência, virtudes, obras que passassem à posteridade, igualmente também não deixei rastro algum denegrido pela impureza ou por maus desejos contra o meu semelhante. Espiritismo para mim era um sol, era ele que me aquecia a alma, era nele que eu encontrava a razão de ser dos meus sofrimentos, era ele que me explicava o porquê de todas as coisas, ele é que me apontava o caminho a seguir e eu esperei sempre que, passando para a vida onde hoje estou, não fosse de todo infeliz. Efetivamente, os meus, na terra, estão passando perfeitamente sem a minha pessoa, não faço falta. Também, cá do meu lado onde me encontro posso vê-los e, se Deus me permitir, lhes farei todo o bem possível, depende que esse bem possa realmente ser feito por mim, porque, não tendo adiantamento, sendo uma criatura pouco culta, tendo um espírito medíocre, não sei o que poderei fazer. Aqui, porém, me tendes para agradecer o que, eu sei, foi feito por mim. Ainda hoje há quem se lembre do meu pobre espírito, ainda há quem se lembre de mim, como esposa e mãe e o fato da minha substituição já ter sido feita, não é razão suficiente para que se deixe de orar por mim. Fazem-se preces em sufrágio do meu espírito, comemora-se este dia de hoje com sufrágio especial e eu venho declarar, a vida além da morte, quando se sofre na terra, é muito melhor do que esta aqui. A vida, depois que daqui parte, tem-me sido mais proveitosa, mais clara e mesmo, por que não dizer, mais agradável. Não tenhas medo, pois, minhas amigas, quando chegar a vossa hora, quando o ponteiro do relógio da existência marcar a hora certa em que o vosso espírito deixará a matéria, não tenhas medo, é tão bom sentir-se leve no além, é tão bom partir com a consciência descarregada, certo de não haver feito mal a ninguém, certo de não levar o que se chama um pecado mortal, é tão bom partir assim. Que os meus sejam muito felizes, aqueles a quem dei a vida, na terra, e aquele a quem a minha existência ficou ligada, hoje tem a sua companheira. Deus lhe dê muita sorte, e Deus a faça muito feliz com ele. É o que eu desejo para vós todos, espíritas, um cumprimento, um voto de felicidade de quem não conheceis, mas que, em todo caso, não deixa de ser uma vossa irmã. Meu nome, Silvia. Mais uma palavra, Pinto. Deus seja convosco. A voz da experiência. Meus amigos e meus irmãos, Deus seja louvado nesta casa. Quem passa na vida terrena sem conhecer aquilo que se chama experiência? Qual o indivíduo alcançado em anos que não tem uma experiência longa da sua vida desde a infância? Quem não tem experimentado os vai-vens da sorte, o fluxo e o refluxo da felicidade e da desventura, o balanço incessante das coisas materiais, sua inconstância, sua frivolidade até, bem como as dificuldades que servem para apurar os caracteres, a virtude, que serve para embelezar a vida, a desgraça, no dizer humano, que vem tantas vezes destruir castelos edificados como nos sonhos dourados de fadas. Quem não tem a experiência de uma existência? O espírito, meus amigos, tem ainda uma experiência mais longa, a experiência de muitas vidas.
Enquanto no corpo, essa experiência se limita à existência atual, fora do corpo a experiência decorre de um passado longínquo e por isso mesmo imenso que prepara para o espírito conhecimentos que só a própria experiência pode dar. Espiritismo traz mais esta vantagem ao ser humano. O homem experiente é aquele que, aprendendo na lição dos fatos e das coisas consumadas, o porquê da existência, vai, daí em diante, procurando edificar a sua vida moral, de acordo com essa mesma experiência que os anos passados lhe dão. O espírito, possuidor de um passado mais longo, tem por isso mesmo uma experiência mais dilatada, experiência que, muitas vezes, alumia até a vida encarnada presente. Recordações, reminiscências, deduções e incoerências, pusilanimidade, atos de bravura, tudo isso como que passa pelo cérebro do homem despertando a ideia de que esses ensinamentos não são provindos da existência atual, senão de longas e penosas existências num passado que ele não conhece. São impressões vagas, mas nem por isso deixam de ser reais. Há, por exemplo, o indivíduo que, acordado, recostado no seu leito, começa a formar castelos que lhe parecem realizáveis, não sabendo ele que esses castelos já foram de fato realizados num passado que ele não vê, de forma que, quando ele pensa estar sacando para o futuro, ele está apenas recordando um passado. Isso se dá constantemente. Alguém diz, por exemplo, eu poderia ser um grande médico, eu poderia ser um cirurgião. Outro diz, eu talvez venha a ser um grande navegador. Hei de descobrir mares, terras, hei de viajar. Sinto em mim a inclinação para isso, o que me falta são os meios. Não sabe ele que, muitas vezes, tudo isso já foi feito. Ele foi, na realidade, um grande médico. Ele foi, na realidade, um cirurgião notável. Ele foi um grande navegador. Tudo isso ficou, por assim dizer, impregnado no seu caráter espiritual, de forma que, divisando um futuro, ele apenas recorda um passado. São coisas espirituais. Agora, o que convém aconselhar ao homem é que, não podendo aproveitar-se da experiência das suas longas vidas, por falta de memória, aproveite-se da experiência da vida atual. Há quem possua o amargor da experiência dos dias perdidos nas noites improfícuas, na vida ociosa e outros, ainda mais, possuem a experiência do próprio vício. Não convém deixar perder essas experiências, elas são utilíssimas, porque servem para levantar o moral da criatura, servem para levantar o seu caráter, ainda não de todo perdido, servem para falar ao coração, despertando sentimentos amorosos, fraternos, para lhe fazer valer diante dos olhos a verdadeira honradez, a probidade, o caráter. A experiência é sempre utilíssima. E que diremos à mulher? A experiência na mulher é o farol que a defenderá nas lutas futuras. Quantas nos verdes anos da vida já têm possuído experiência que anciãs não possuem? São criaturas que, no berço ainda, perderam o conforto do seio materno. São criaturas que, muitas vezes, pela necessidade afastadas dos seus, não encontram naqueles que as recebem o carinho que deveriam encontrar talvez nos corações das suas próprias mães. São aquelas que, guardando na mente uma ilusão fagueira, a vêm, pouco a pouco, desfolhada como rosas murchas às quais faltou a seiva para sustentar a folha, veio o vento e as arrancou. Para a mulher a experiência é uma luz, e a vós todas, que pertenceis ao sexo feminino, eu digo, não deixeis de aprender na lição da experiência. Quando uma infelicidade ferir outra mulher, longe de serdes vós quem lhes deu o pontapé que as atire na lama, sejais vós que digais que vós mesmas, eu preciso aprender para não cair na mesma tentação, porque a vida, minhas filhas, para vós é muito diferente da vida do homem. Esse mesmo homem que acompanha a mulher em todos os seus passos errados, longe de impedi-la, pelo contrário, atiçando-a cada vez mais, ele próprio que se transforma em juiz, depois de ter sido sedutor,
Ele mesmo que escarnece da inocência depois de a ter espezinhado, é ele mesmo que, tendo se locupletado de tudo quanto a formosura dá, depois escarnece da infeliz que o acreditou. Por isso, minhas amigas, vigilância, cautela. A bondade não é isenta do critério. A inocência pode ser preservada pelo bom senso. Vós tendes, felizmente, na história da vida de muitas mulheres o exemplo de um critério precoce que causa admiração. É a experiência aprendida nas vidas alheias. Por isso, as sessões de espiritismo prático são utilíssimas, porque trazem à barra das sessões histórias que revelam a fraqueza dos espíritos arrependidos mais tarde de toda a sua fragilidade. Deus vele por todas vós, e permita que a vossa experiência sirva para a edificação dos vossos espíritos. Anália Franco. O espírito do cristianismo. Meus amigos, paz, luz, progresso, vida. As religiões que a humanidade tem abraçado com tanto entusiasmo em comércio e que rejeita por fim com tanta indiferença, são falidas porque a sua base é frágil, e toda a construção realizada sobre alicerce frágil perece. As diversas fontes de ciência religiosa são todas insuficientes, porque uma só contém o princípio da vida, que dá origem à sua eternidade. O cristianismo primitivo, que o homem tão depressa esqueceu, era portador dessa vida verdadeira e infinita. O cristianismo em sua essência, nos primórdios da sua pregação, selado com o sangue de muitos mártires, apregoado pela vida exemplar de todos eles, o cristianismo tinha vida própria, mostrava-se como a árvore da verdadeira vida, abrangendo em suas folhas, na sua grande fronde, todo aquele que quisesse aí buscar agasalho. O cristianismo, então, era a alma do homem. Pelo cristianismo o homem dava a própria vida, e a história está cheia em suas páginas de exemplos edificantes de fé mais poderosa, mais potente, que jamais foi dado à humanidade presenciar. Testemunhos que nunca se apagarão da mente, cristãos como tochas vivas iluminarem os anfiteatros de Roma, outros devorados pelas feras insaciáveis que lhes arrancavam as entranhas, reduzindo-os a uma massa inerme de sangue e ossos, e morrendo assim morriam felizes e, enquanto a garganta podia desferir notas, louvavam a Deus. Esse cristianismo não só era pregado em palavras, era plantado dentro do espírito humano. E aí a semente germinava, vivia, e, em tempo oportuno, dava esse fruto que hoje raramente dá. E porque as religiões definharam até se tornarem o que se vê, uma sombra do paganismo. Por quê? Porque a consciência do homem, amordaçado pelos seus instintos, não lhes deixa pensar, resolver, como antigamente se fazia, numa época em que a humanidade era muito menos culta do que é hoje. O que sabiam aqueles mártires de então? Qual a ciência alimentava sua fé? O que possuíam? Nem alforge, nem bolsa, dizia o divino mestre, mas eram espíritos verdadeiros que ainda não sabiam ser hipócritas e que tinham aceitado a palavra do mestre como a palavra da verdadeira vida. Para eles Jesus era tudo e aquilo que o mestre falou, isso era verdade. Nos dias de hoje, Jesus é insuficiente para as igrejas. Não é bastante a sua presença. Jesus se tornou para elas elemento secundário, porque os próprios guias da coorte celeste, aqueles a quem chamam santos, para elas têm predicados mais elevados. Exaltam-lhes as virtudes, adoram-nos, mas, ao mesmo tempo, deprimem-lhes o caráter com as promessas. Aquilo que não se pode fazer, pede-se a um guia, pede-se a um santo, para se obter à custa daquilo que é material e de que o homem lança a mão para presentear, subornar a vontade do infinito. Eis o que é a religião atual. Deus, o Criador Supremo, o Soberano Senhor, o Rei de todo o universo, ensinado por eles próprios como um ser que não se pode definir materialmente, tem corpo e, então, celebra-se a festa do corpo de Deus. Pesai as palavras, o corpo de Deus. Um corpo vós sabeis o que é. Não pode haver um corpo sem soma suficiente de matéria.
Um corpo é alguma coisa de carne e ossos, se não é alguma coisa inerme, como a matéria que compõe o mineral. Não é possível. E como compreendeis vós que mentalidades instruídas, homens que têm um curso completo de teologia, homens que falam diferentes línguas e que podem consultar as escrituras no seu próprio original, preguem doutrina que os seus filhos não podem aceitar. O corpo de Deus. O absurdo vai mais adiante, o corpo de Jesus assimilado pelo homem. Tudo isto, meus amigos, sobre ser irrisório, é pecaminoso. Irrisório porque é ridículo e tudo quanto é ridículo não merece respeito. É perverso, mau, porque é um veneno que se inocula no cérebro ignorante daquele que começa, do que principia, aí se inocula o germen da mentira, da falsidade. Tudo isso é por demasiado sério para deixarmos passar em branca nuvem. O espírito da religião onde se encontra. Eis porque o homem inteligente, o homem culto, não quer ser religioso. Aqueles que vedes prostrarem-se diante desse culto pagão são homens que visam encomendas, são homens que visam recompensas materiais, e, assim, amoldam-se a estas manifestações ridículas de uma aparente fé. O espírito da verdadeira religião, o espírito do cristianismo que as religiões têm deixado se apagar, está coberto por uma tênue cinza que é somente soprar e aparece como uma brasa viva, porque o que é vivo não pode morrer. O espírito de caridade cristã, ensinado pelo Filho de Deus, essa não deve morrer no coração dos verdadeiros crentes. A humildade é a virtude que nos ensina a compreender que entre os espíritos não há distinções, e que igualmente vós, os homens, nada mais sois do que iguais uns aos outros. A única diferença é o progresso realizado por este ou por aquele. A diferença de um para o outro é que este já progrediu mais, enquanto que aquele, mais fraco, ainda não alcançou o mesmo nível na escala da sua evolução. Eis a diferença. A caridade, e a virtude que te diz, dado que é teu. Olha para os infelizes. Ama o teu irmão. Lembra-se da criança. Socorre o velho nas suas aflições. Sê solidário com teu irmão na sua dor, na sua aflição, na agonia do seu espírito. Esquece-te, embora dos seus banquetes, mas não te esqueças do dia da dor. Este é o espírito da religião cristã. Desse espírito, meus amigos, saturai-vos todos vós, aprendei a ser verdadeiros uns com os outros e quando o vosso espírito rebelde começar a se levantar por se julgar melhor do que os outros, calcai-o com a força do vosso caráter e dizei, sê humilde. Não te rebeles, porque eu tenho vontade de ser bom e hei de sê-lo. É o espírito da verdadeira religião, humildade e caridade. Sem pompas, sem luminárias, sem encenações, sem nada dessa mise-en-scène que tanto enleva as almas fracas e frívolas. Permita a Deus que em vos sumeire no asilo espírita João Evangelista o espírito do verdadeiro cristianismo habite para que possais dar fruto bom, um fruto verdadeiro, de lealdade, de piedade, de caridade e amor cristão. Deus seja com todos vós. João de Freitas. Uma atração afetiva. Louvado seja por todas as criaturas o santíssimo nome de Jesus. Que a sua graça ampare os fracos, proteja-os e sustente-os na sua fé. Meus amigos e meus amados irmãos, o meu espírito se sente emocionado nesta hora, pelo fato de convergirem para ele os pensamentos de muitos de vós. Sinto as correntes afetivas que acorrem sobre o meu espírito, sinto o chamado dos vossos espíritos sobre o meu, sinto que a vossa afeição me cerca e sou agradecida por este modo de manifestar secreto, que só nós, os espíritos, podemos apanhar. As manifestações ostensivas, visíveis aos homens, nem sempre são agradáveis a nós outros. São manifestações em que tomam parte aqueles que, muitas vezes, não se interessam pela nossa felicidade. São manifestações que, nada exprimindo, pensam exprimir tudo. São manifestações de criaturas que, aparentando, muitas vezes, sentimentos que não possuem,
Desejam revelar uma sinceridade que longe estão de ter dentro de si. O pensamento é a voz do Espírito, o pensamento é a verdade do ser. Quantos externam por palavras aquilo que as suas almas não têm, enquanto que os pensamentos bons ou maus são, na realidade, a expressão verdadeira da maneira de sentir do indivíduo ou do espírito. Eis porque digo, sou agradecida aos vossos pensamentos, eles me procuram, eles veem nesta data motivo para se regozijarem, eles veem coisas que um passado lhes revelou e no presente desejam testemunhar uma afeição que realmente o presente conquistou. Quanto ao futuro, Deus o sabe. Havemos de nos encontrar nestes mundos daqui de onde moro, havemos de nos encontrar e felizes abraçar-nos-emos, sentiremos as pulsações do nosso ser, sentiremos, juntas, o amor que enche as nossas almas, teremos a felicidade de nos contemplar face a face, e permita o Senhor que estes dias não venham longe, porque serão dias de real felicidade. Não me considero infeliz porque na terra não gozei os prazeres que outros gozaram. A terra o que tinha para me dar? Nada mais do que aquilo que pode dar aos outros e esse prazer em troca da alegria atual não compensa. Melhor seria, como de fato foi, a vida precária, triste, dolorosa, porque passou meu espírito, encarcerado num corpo frágil, para gozar no futuro a independência de espírito de que desfruto, cercada de luzes, de benção que Deus na sua caridade me dispensa. Melhor tudo isso do que o contrário, dias perdidos, talvez, na volúpia feliz das criaturas carnais, para mais tarde toldar o ambiente do meu espírito com recordações que me perturbariam a paz. Assim, quando me refiro à minha pessoa, não lastimo a vida de lágrimas porque passei, elas foram o prenúncio da aventura que hoje desfruto. Por isso te digo, teus passos são vistos por nós, teus passos têm sido, até o presente, graças a Deus, isentos de culpas, isentos de má vontade, isentos de pecados que outros consideram honrarias. Felizmente não tenho a lamentar que tivesses enveredado por caminhos escusos, felizmente não, e graças a Deus a pobreza que te envolve corpo carnal não é a pobreza espiritual que envolve outros seres. Então, sim, eu te lastimaria, eu teria dó de ti se te visse na abundância, mas uma abundância que não doa, o espírito, se te visse cercada de felicidade, mas de felicidade que Deus não aprova, o erro, o vício, a mancha para a alma. Graças a Deus te vejo isenta dessas nódoas e assim ouso esperar a graça de um dia nos encontrarmos no além, felizes, unidas como sempre fomos, satisfeitas e o teu regresso para a pátria do além dará motivo para maior felicidade minha. A vós, meus amigos, agradeço a atração caridosa que fizestes, contribuístes imenso para que pudesse dizer estas palavras. O meu espírito sempre foi modesto e deveis notar que não costumo vos falar muitas vezes, para vos dizer o quê? Ouvi a palavra dos mestres, ouvi os conselhos dos que sabem mais. Digo, no entanto, uma palavra curta que servirá para despertar em vós o desejo do bem, meus amigos e meus irmãos, vós que assiduamente frequentais estas sessões, vós que demonstrais querer ilustrar o vosso espírito no conhecimento das verdades eternas, sabei, não há palavra dentro de vós cerrada pelos lábios, guardada no vosso íntimo que Deus não ouça. Não há pensamento oculto no vosso espírito que não seja patente a Jesus e a seu Pai. Portanto, cada vez que vós procurais ser desleais para com os vossos irmãos, não sabeis quanto mal fazeis aos vossos espíritos, não sabeis quanto prejudicais a vós mesmos, porque o pensamento insensato e cruel de prejudicar a um irmão ofende a Jesus. Sede, portanto, leais, verdadeiros e cautelosos, porque quando pensais prejudicar a outrem, é a vós mesmos que vos prejudicais. A ele, que podereis fazer? Arruinar-lhe, talvez, os dias terrenos, mas a consequência disso seria a ruína dos vossos dias eternos. É um parecer, é um conselho, porque nós, os espíritos, temos a faculdade de ver, de penetrar,
de ouvir quando muitas vezes, vós nem sequer pensais. As paredes de um quarto, o silêncio da noite, quantas coisas escondem para os homens, mas não para os espíritos. Tudo nós vemos, quando Deus o permite. De tudo nos instruímos segundo a vontade de Deus, tudo observamos quando Deus ordena, e tudo aconselhamos quando Deus a isso nos impele. Graças sejam dadas à divina providência, que me permitiu a alegria de estar hoje convosco. Deus vos ampare, Deus vos proteja. Aga. Instruções Espíritas. Meus amigos, paz. Por que será que ao homem atemoriza tanto a ideia da morte? Por que será que ao homem se eriçam os cabelos ao pensar em baixar, um dia, a sepultura? Por que será que se habitua a ver na morte coisa tétrica e pavorosa? E por que será ainda que os próprios crentes, aqueles que dizem acreditar piamente em Deus, na sua justiça infalível, nas suas promessas que não falham igualmente, no seu amor para com os pecadores, tanto fogem de viver com Ele? Por que será que aqueles que comungam, confessam-se, cumprem os mandamentos todos, da sua igreja, querem ouvir falar de tudo menos de ir para o céu? Pois se eles aspiram à bem-aventurança depois da morte, pois se eles aspiram viver como as próprias igrejas ensinam, pois se eles aspiram encontrar-se face a face com o Divino Mestre, segundo apregoam, por que razão este pavor da morte? Que o materialista diga que tudo acaba na tumba, que ela encerra a matéria e nada mais dali sai, que não tem uma alma, que este não queira ver o aniquilamento do seu ser porque o julga definitivo, vá, compreende-se, mas que o homem crente, o homem que tem fé nas promessas do Divino Mestre, o homem espírita até, que prega aos quatro ventos a vida do além-túmulo, não queira ouvir falar de morte, horrorizar-se, temê-la, é inconcebível. No entanto, é verdade. Por que não raciocinam essas criaturas? O que me dá a terra? Qual o bem definitivo que eu aqui já gozei? O homem probo, o homem honesto a que não faltam meios de vida e que tem o suficiente para sua subsistência, responda com critério, que lhe dá a terra. Qual a felicidade definitiva que aqui já gozou? É possível que a adolescência responda, não, isto aqui é o muito bom. Mas o homem maduro em anos dirá sempre, trabalhei muito. Vivi mortificado. Tive muitas dores, muitas tristezas, muitas lutas e quando esperei a recompensa de tudo isso acabou. Isto é o normal, é o que se vê todos os dias. O crente espírita sabe que a sua alma tem direito à vida eterna porque Deus é eterno. Ouve esta frase constantemente repetida por pregadores, arautos do espiritismo, guarda convicto essa ideia. No momento em que se lembra que o coração vai fazer o seu último tic-tac, desfalece e diz, lá me vou. Para onde? Este é um ponto de interrogação, para onde? Onde, ó meu irmão? A instrução espírita vos deve pôr ao abrigo dessas torturas. A instrução espírita vos deve dar a certeza do que sereis depois da vossa vida presente. Tal semeardes, tal colhereis. Tal sejais no presente, tal será a vossa vida futura. Tais sejam os vossos sentimentos de caridade para com os outros, tais serão os sentimentos dos outros para convosco, e se o Espiritismo vos garante vida para a vossa alma, o que vos compete, então, fazer? Unicamente preparar essa alma para a sua viagem, não cercando-a de roupas, nem joias, nem adereços que pertencem ao corpo, porque estes são para as viagens materiais, mas preparando-a de virtude, de todo o bem possível para que quando passardes os umbrais da vida eterna e ganhardes os campos espirituais, as praias do além, possais dizer, trouxe a minha bagagem, pequena, é certo, mas vim com ela. A morte não faz medo. Eu nunca a receei. Não a desejei nem a procurei porque sabia que isso me era vedado, mas quando percebi que ela vinha, preparei-me para ela. Pois se eu já tinha estudado o suficiente para alimentar o meu espírito, se eu sabia que o meu espírito colheria no espaço, não aquilo que a minha virtude semeou, foi bem pouca, mas colheria o fruto do meu trabalho,
Que podia eu fazer? Conscientemente não me acusava a consciência de haver feito mal a ninguém. Conscientemente não pratiquei o mal. Não gastei as minhas horas a planejar como havia de lesar o meu irmão. Se tive pouco, vivi com esse pouco. Se tive abundância, vivi com essa abundância, e assim fui levando os meus dias. Recear o quê? Então aquele que é o Filho de Deus, que para salvar o homem não hesitou em tomar a cruz sobre os seus ombros e fazer a trajetória do